E a Janja, hein, que conseguiu sair aqui do Brasil e fazer vergonha internacional lá fora. E o detalhe mais engraçado é que a Janja, com seu incrível talento de irritar outras pessoas, ela fez com que o dentador da China, o Xi Jinping, ele passasse por algo que é muito comum diariamente aqui pelo povo brasileiro. Ele ficou irritado pelas atitudes inacreditáveis e desnecessárias da Janja. Inacreditavelmente, a Janja causou um constrangimento e um grande climão durante uma reunião entre o governo Lula e o governo dentadura da China, do Xi Jinping. Esse constrangimento causado pela Janja foi por conta de uma pergunta, um questionamento dela sobre o TikTok diretamente para o Xi Jinping. Olha só, acredite se quiser, a Janja, que não tem poder nenhum, não tem cargo político nenhum, ela questionou o Xi Jinping, dentador da China, sobre o motivo do porquê o aplicativo chinês, o TikTok, ele favorece a direita no Brasil, segundo ela. Ela que também falou na cara do dentador chinês, o Xi Jinping, que o aplicativo chinês, o TikTok, ele causa efeitos prejudiciais à saúde dos jovens. Vale lembrar que o TikTok é um aplicativo totalmente controlado pela China, pelo próprio Xi Jinping. E quando ela fala que esse aplicativo não funciona direito, é porque a dentadura da China também não funciona. Tudo isso falando na cara do próprio Xi Jinping. E o que acontece quando a Janja causa uma crise gigantesca no governo? Chamou Lula para tentar assumir a culpa. E não teria como ser diferente, né? Já que o Brasil só tem uma primeira-dama como a Janja, graças ao próprio Lula. É claro que ele tem que assumir toda essa culpa. O Lula que negou que a Janja teria ali questionado o Xi Jinping, dentador da China, sobre o TikTok. O detalhe é que ele também criticou vazamentos sobre essa pergunta dela. Ou seja, se fosse mentira, não teria vazamento, né, o Lula? Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. O Lula ainda não entendeu, mas o governo dele acabou e se tornou um verdadeiro ninho de cobras, onde todo mundo tenta picar todo mundo, na salvação de que um saia vivo. O Lula que disse que não entendeu como é que essa reunião aí vazou, né? Reunião essa ultra confidencial com o dentador da China sobre redes sociais, né, Lula? Ah, mas eu explico. Quem vazou isso aí foi o Rui Costa. Ele que virou o principal suspeito de vazar dessa conversa com o Lula, Janja e o Xi Jinping. Ou seja, o Lula não pode nem confiar nos seus próprios ministros amigos do peito. Algo me diz que todo o governo do Lula é contra a Janja e estão fazendo de tudo para derrubá-la. O único que mantém a Janja de pé é o próprio Lula. É, meu amigo, se o Lula não se despertar para a vida, quem será picado, logo será ele também. Bom, agora parece que chegou a conhecimento do Lula sobre quem vazou essa reunião, né? Lula, que ainda na China, ele deu um grande puxão de orelha, né? Palavra bonitinha para dizer que ele foi para cima de toda a sua comitiva de ministros que vazaram
viram esse bate de frente da Janja com o próprio Xi Jinping, ditador da China. E é como foi dito pelo próprio Jair Bolsonaro, um vexame completo. É muito triste saber o nível que chegou o Brasil, que há pouco tempo era respeitado com o governo Bolsonaro e agora é uma vergonha total. Mas o que o momento era apenas um constrangimento, um vexame total, agora se tornou uma crise diplomática, uma vez que o próprio governo da China, do Xi Jinping, criticou abertamente a postura da Janja, a primeira dama do Brasil. Oh, meu amigo. Antes da comitiva, depois que a gente já havia falado, e um deles me disse que o tom do Xi Jinping não foi o tom de quem estava explicando, não. Foi um tom de reprimenda, um tom de quem não gostei do que você está falando aqui em relação a uma empresa chinesa que já vem sofrendo uma ofensiva do governo dos Estados Unidos, né? Então, senhora, não foi só, se vocês quiserem, vocês podem regulamentar ou até banir a plataforma. Não, foi numa linha de quem está agora. Não gostei da sua colocação. A mulher de Xi Jinping, a primeira-dama chinesa, também não gostou, considerou um desrespeito da Janja o comportamento dela naquele momento. Segundo os relatos que a Andréa obteve, eu também confirmei, não era um momento de ninguém falar, mas a Janja tomou a palavra e mesmo depois da observação, diríamos assim, de Xi Jinping, ela continuou falando, o constrangimento só piorou, né? E virou o assunto da comitiva brasileira, porque todo mundo dizendo, uma viagem, sucesso total, todo mundo dizendo que os chineses estavam tratando o Brasil, os brasileiros como aliados preferenciais, como se fossem dois países irmãos, né? E de repente vem esse ponto negativo deste momento. Inclusive, depois deste incidente, diríamos assim, a Janja não esteve presente em outros encontros, só no último de hoje, dos demais ela não participou, né? Ali não se sabe o motivo que ela não participou desses outros encontros. Janja que não só causou um constrangimento, um climão lá na reunião, mas também causou uma crise diplomática entre a China e o governo Lula. Eu costumo a pensar que essa mulher, ela não é uma esquerdista no governo Lula, aliado à esquerda ou ao próprio Lula, e sim uma espia, alguém que foi colocado estrategicamente nesse governo para derrubar o próprio governo. A Janja que lembra muito bem uma pessoa que já foi presidente do Brasil, infelizmente. Essa pessoa é a Dilma Rousseff, que durante esse encontro do governo, da comitiva do Lula lá na China, ela tirou uma foto apresentando o Mapa Mundi. Sim, esse Mapa Mundi que estava de ponta cabeça. Ela que não teve nem a decência de ver se o Mapa Mundi estava no jeito certo e tirou a foto mesmo assim, já que ela nem sabe o que é certo e o que é errado, né? Viva o Brasil! Enquanto a comitiva do governo Lula passa a vergonha lá fora, aqui no Brasil, quem passa a vergonha é quem fez o L do amor. E aquele povo do Correios, os funcionários do Correio, são muitos aí que fizeram o L do amor, né? Esses aí que estão pagando o preço bem caro. E essa notícia aqui fica ainda mais engraçada quando é noticiada pelo Jornal Nacional do William Bonner. Após prejuízo de 2,6 bilhões de reais, o Correios já está pedindo colaboração dos próprios funcionários do Correios em plano de recuperação. Vai ter funcionário tirando dinheiro do seu bolso para recuperar a empresa que o Lulu quebrou. Entre os pedidos está bem assim. Eles pedem para que os funcionários do Correios adiem as suas férias e também aceitem uma redução da jornada com diminuição proporcional do seu salário. Ou seja, você aí, funcionário do Correios, vai fazer o L direitinho dessa vez. A pessoa trabalhar em casa, aproveitando a crise que acontece no Brasil, ganhando em dólar 6 vezes mais. Tudo isso sem falar inglês, trabalhando no seu computador ou celular diretamente da sua casa. E eu tenho certeza que você se interessou. Afinal, aproveitar da crise financeira que acontece no Brasil, ganhando em dólar 6 vezes mais, é uma oportunidade única, né? Veja esse recado a seguir e aproveite essa oportunidade única. Pode utilizar o método que eu utilizei, que me tirou do emprego de CLT, de motoboy. Olha só, eu trabalhando como motoboy aqui. Nessa época aqui, eu morava num quartinho 3x3 em uma favela e eu só tinha dinheiro para poder pagar o meu aluguelzinho e poder pagar as coisas para poder me bancar. E utilizando esse método que você também pode aplicar aí da sua casa, eu simplesmente
mudei a minha vida. Hoje eu moro em um dos lugares mais famosos e mais conceituados do mundo, de frente para a praia. Hoje eu tenho o carro que eu sempre sonhei, já viajei para onde eu sempre quis, tudo isso aplicando um método do sofá da minha casa que você também pode aplicar hoje. Talvez você esteja se perguntando agora, tá bom, Daniel, mas esse método é seguro, é eficaz mesmo? Você garante? Eu não só garanto, como foi eu que desenvolvi esse método. Foram 10 anos desenvolvendo esse método, aplicando no mercado, para agora eu poder chegar aqui e falar com confiança que ele funciona. Então, quanto a isso, você pode ficar muito seguro. Inclusive, já tem muitas pessoas aplicando o meu método e mudando de vida. Olha só, o exemplo do Lucas Almeida, que está aplicando o meu método do conforto da casa dele e já está fazendo mais de R$9 mil por mês trabalhando de casa. O Paulo Rodrigues já está fazendo mais de R$11 mil por mês aplicando o meu método da casa dele. A Maria já está fazendo mais de R$5 mil por mês também aplicando o meu método da casa dela. O Douglas conseguiu comprar a moto que ele sempre quis e ele já está fazendo mais de R$5 mil por mês também trabalhando na casa dele. O Anderson, que era pedreiro, ele tem 42 anos, ele já está faturando mais de R$10 mil por mês, já comprou o carro que ele sempre quis, agora ele tem um Jetta na garagem e está podendo acompanhar o crescimento das filhas dele. É por isso que eu falo com total certeza aqui para você. Se você é uma pessoa que tem acesso à internet, tem dedicação, se esforça, você tem total possibilidade de mudar a sua vida também, assim como todas essas pessoas e como outras pessoas que também já mudaram de vida. Se você quer saber como que você pode aplicar esse método simples aí do sofá da sua casa e poder ter essa chance de mudar de vida também, é simples. Clica no primeiro link da descrição agora. Você vai vir pro meu WhatsApp particular. Você não vai falar com o robô, você não vai falar com o atendente, você vai falar comigo particularmente. Eu vou te explicar como que funciona o meu método, como que você pode aplicar aí da sua casa. Para melhorar ainda mais, você clicando agora, eu vou te dar um treinamento gratuito meu, onde você já vai poder começar a aplicar ele hoje aí da sua casa e já caminhar para o seu sucesso financeiro. Não é milagre, não é mágica, é simplesmente um método que foi validado durante anos no mercado e hoje está funcionando. Clica no primeiro link da descrição e vem mudar a sua vida financeira. Não fique escutando quem nunca prosperou na vida não. Eu sei que tem pessoas perto de você que devem ficar falando isso para você no seu ouvido. Ah, você não vai conseguir. Não, você já passou da idade. Não tenta isso não. Não escute essas pessoas, porque essas pessoas, elas realmente não querem prosperar na vida. E por elas não quererem prosperar na vida, elas querem que você fique igual a ela. Então escuta alguém que conseguiu mudar a sua própria realidade. Eu era CLT, eu era motoboy, trabalhava o dia inteiro em cima de uma moto. Eu consegui mudar minha realidade. E adivinha? Eu não sou diferente de você. Se eu conseguir, você consegue também. Eu tô aqui para poder te estender a minha mão para poder te ajudar. Então me dá essa chance, me dá esse voto de confiança. Se dá esse voto de confiança, que você vai conseguir. Clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo aqui, ó, que eu tô te esperando. Acesse aqui o primeiro link na descrição desse vídeo e saiba como que você pode mudar a sua vida financeira recebendo em dólar.